Bom dia, quem vos fala é o pastor Marcelo Leite, da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Prazer estar aqui para mais uma transmissão, para falarmos de boas novas. Hoje eu quero meditar num texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, do versículos de 23 a 27. Um texto, como vários textos na palavra de Deus, são textos que sempre eles se encaixam em todos os momentos da nossa vida, porque a palavra de Deus é um manual de Deus para o ser humano, é um manual de Deus de vida, de reflexão e de respostas e de esperança. Então a palavra diz aqui no Evangelho: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, gente, o que nós podemos trazer esta palavra para o nosso contexto? Começa aqui no versículo 25, dizendo que eles entraram no barco e entraram no mar. Entraram no mar e aí uma grande tempestade se levantou. Sabe, Victor, seja bem-vindo à transmissão. O que representa o barco e o mar? O barco representa nossas vidas e o mar representa a vida. Eu tive a oportunidade de estar em Israel no ano de 2012 e eu vi em um museu do lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago e não é, na verdade, um oceano, é um lago, mas que é chamado Mar da Galileia. E ali tinha um museu em que tinha um barco que foi encontrado intacto debaixo da lama nas margens do lago. Eu não me lembro em que condições vocês estavam escavando. E esse barco não era muito grande. E dizia ali no museu que aquele barco era o barco padrão que se usava naquela época no Mar da Galileia para os pescadores. Então, provavelmente, eu não tenho 100% de certeza, mas provavelmente esse barco que eles entraram aqui era um barco que não era muito grande. E como nós, se nós compararmos nossa existência em relação à vida, nós somos pequenos em relação à vida. Nós somos um pequeno barco num grande oceano. E aí eles começam, naquela época, a maior parte dos barcos era movido a remo. A remo. Tinha também barco à vela, mas a maior parte dos barcos era a remo. Os barcos menores, principalmente, era remo. Havia alguns maiores que eram a vela. E aí se levantou uma grande tempestade. Fala assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Está dizendo assim que uma grande tempestade atinge o barco. E nós sabemos que tem diferentes tipos de chuvas e tempestades, né? Nós já tivemos aqui em nossa cidade, em Piracicaba, grandes tempestades, né? Agora nesse verão, grandes tempestades têm atingido. Marília, seja bem-vinda à transmissão. Grandes tempestades têm atingido
a cidade de Piracicaba, e a gente sabe que é uma grande tempestade. Agora, eu não sei se você já teve a experiência de estar no meio de um corpo de água, um rio, um oceano, quando uma tempestade alcança. Eu já tive essa experiência também, não nessa dimensão que está sendo relatada aqui no livro de Mateus, mas alguns anos atrás, eu fui numa aventura de pesca. Eu nunca fui um pescador, eu não sou até hoje. Mas o meu sogro sempre foi pescador, ele, o pai dele. E meu sogro tinha um barco. Eu não sei se você sabe que existem vários tipos de barcos. Existem barcos para lago, existem barcos para rio. E os barcos que são para lagos, eles são mais altos nas bordas deles. E barcos que são para rio, eles são mais baixos. E meu sogro tinha um barco que era um barco de rio. E a gente foi ali na represa, que é um lago, né? Represa aqui de Santa Maria. E nós estávamos pescando, eu estava ali com eles, né? Eu não sou pescador, mas nós estávamos ali no meio da represa, do lago, e começou a vir uma chuva muito grande. E você sabe que quando vem chuva com vento, as ondas elas são levantadas por vento. Mesmo em um lago, ondas altas se levantam por causa de um vento. E aí começou a se levantar grandes ondas, e essas ondas começaram a levantar água, e o barco estava com várias pessoas, e o barco de borda baixa, quando você entra com várias pessoas, a água fica bem perto do final da borda do barco. E a gente começou a ficar nervoso, porque tinha motor, o barco era motor, e o vô Antônio, experiente pescador, disse assim para o meu sogro: filho, leva o barco até aqueles aguapés. Aguapés são aquelas plantas que ficam flutuando no rio, né? Que acabam, elas formam grandes ilhas. E o meu sogro foi e colocou o barco em cima do aguapé. E o aguapé, então, o que acontece? Quando ele colocou no meio, aquelas ondas elas vinham na planta e a planta quebrava a onda. Então, ali no meio do aguapé, as ondas não eram altas. Então, o que estou querendo dizer? Que quando você está no meio de uma tempestade na vida, ondas se levantam. E o que nós estamos vivendo hoje, mundialmente, é uma grande tempestade que se levantou, mais uma grande tempestade. E aqui diz que o barco era coberto pelas ondas. Aquela situação que eu vivi também, as ondas começaram a ficar altas, e se nós não tivéssemos ido para aquele aguapé, nós poderíamos ter afundado. E então eles começam, mas dizem assim, mas que Jesus estava dormindo. Apesar de toda aquela situação, Jesus estava dormindo. Ele, porém, estava dormindo. E aí diz assim no 25, os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Sabe, no momento das grandes tempestades da vida, nós precisamos de ter alguém que nos salve. Aquele dia lá no lago foi o aguapé, por providência de Deus. Mas tem situações que o aguapé não pode fazer nada por você. E nesse momento, nas situações que todos estamos vivendo, não é um aguapé, não é nada nesse mundo que pode nos salvar dessa situação que estamos vivendo. Somente Jesus Cristo, somente Deus o Pai pode ser aquele que nos salve desse momento. Os discípulos, eles sabiam que Jesus tinha poder, que Jesus poderia salvá-los, e eles correm a eles. Senhor, salva-nos porque perecemos. Talvez você está assistindo essa transmissão e você está dizendo: eu estou perecendo no meio do que está acontecendo. Mas eu quero dizer que Jesus pode te salvar. Que Jesus pode ser a solução para o barco da sua vida. Que você está vendo essas ondas se levantarem e você está vendo que você vai afundar. Mas se você se aproximar de Cristo e dizer a Ele que Ele entre na sua vida,
Ele irá fazer com que você não pereça. E aí, Jesus olha para os homens e pergunta assim: por que temeis, homens de pequena fé? O que é fé? Nós vimos, fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Sabe, fé, eu talvez tenha uma pequena fé, como aqueles homens. Mas mesmo eles tendo uma pequena fé, Cristo os socorreu. Porque o amor do nosso Deus conosco, quando nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele, Ele não leva em consideração as nossas falhas, Ele não leva em consideração os nossos erros, o que fizemos no passado, mas Ele leva em consideração o amor que Ele tem por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse dia, Cristo, Ele está esperando que você clame por Ele, que você busque por Ele, para que Ele possa se levantar no barco da sua vida. Parece que Ele está dormindo, mas Ele não está dormindo. Ele está esperando que você clame por Ele. E aí Ele vai repreender esses ventos, Ele vai repreender o mar. Muitas vezes, bonança, que é a paz, muitas vezes até no meio do vento, o vento não passa muitas vezes, mas você tem a paz quando Cristo está contigo, você tem a paz para passar pelo meio da tempestade. E Ele tem o poder para acalmar essa tempestade. E aí os homens ficaram maravilhados, quem homem é esse que até os ventos e o mar lhes obedecem? E esse é o mesmo Cristo de ontem, hoje e eternamente. Ele quer que você chegue a Ele, que você diga a Ele que você precisa dEle, e Ele vai acalmar os ventos que você está enfrentando. Eu quero fazer uma oração. Se você está enfermo, se você está passando por um grande vento na sua vida, uma grande necessidade, eu quero convidá-lo a colocar diante de Deus essa situação. Se é uma enfermidade, eu quero que, se você puder, ponha a mão no lugar da enfermidade. Se é uma necessidade, você em pensamento leve isso a Deus, e eu vou fazer uma oração pedindo que Deus te socorra nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós lemos hoje como Jesus repreendeu o vento e o mar no meio de uma grande tempestade. Talvez nesse momento, ou mais tarde, quando pessoas vierem assistir esse vídeo, haverá pessoas. Senhor, que o Senhor os leve nessa manhã a terem a fé de recorrerem a Ti. Mas eu me coloco também como intercessor e peço que o Senhor repreenda esses ventos em nome de Jesus. Que o Senhor cure essa enfermidade que essa pessoa tem nesse momento, em qualquer lugar do corpo dela, no nome de Jesus, cura essa enfermidade, Deus. Deus, essa necessidade que essa pessoa está passando, que o Senhor ponha as tuas mãos e o Senhor supra tudo que essa vida e essa família precisa. Que o teu socorro venha de encontro a qualquer necessidade, seja física, seja espiritual, seja psicológica. Se tem alguém que está com medo, se tem alguém que está ansioso, que o Senhor coloque as tuas mãos e o Senhor retire esse medo, essa ansiedade e coloque paz nessa vida. No nome de Jesus eu oro. Deus abençoe e tenha um bom dia. Tchau.